Pessoal, boa tarde. 7 de outubro, quase 12h25, né? Estava conversando com os alunos aqui um pouquinho antes sobre os temas de seminários e a avaliação toda. A gente vai então seguir com os temas que temos previstos aqui no curso. Deixa eu só colocar a tela para compartilhar com o pessoal do Zoom, que eu acho que eu não fiz isso. Vai agora. Tá bom? Acho que o pessoal do Zoom tá vendo a tela aí, né? Se quiser dar um ok, eu agradeço. Dá para ver sim, professor. Perfeito, então obrigado. Vamos fazer as coisas importantes, que são dividir a lousa, né? E tentar lembrar rapidamente o que a gente falou na aula passada, né? Na aula passada a gente começou a estudar o Shape Operator, né? Se você quiser dizer assim. Que era essa aplicação aqui, né? Bom, antes de tudo, a gente viu o que era uma aplicação normal de Gauss, né? Que é uma aplicação que sai da superfície e chega em alguma das esferas, né? Ou na esfera S2, ou no espaço hiperbólico, aí uma das duas folhas, do hiperboloide de duas folhas, ou no hiperboloide de uma folha, dependendo do tipo causal da superfície, né? A gente tinha essa escolha, né? Você pega a tua superfície, ela localmente é sempre orientável, você faz uma escolha do vetor normal para essa superfície em cada ponto. E aí, a cada P, associar o vetor normal naquele ponto P da superfície é o que a gente chama de aplicação normal de Gauss daquela superfície. Tá bom? Beleza. Aí a gente estudou e percebemos que era importante estudar a diferencial dessa aplicação normal em cada ponto. Ela era uma aplicação do espaço tangente. Em princípio, no espaço tangente ao ponto N de P em cada um desses espaços, mas é aquela coisa que a gente observou, né? O espaço tangente à esfera no ponto N de P é o plano tangente, ou plano perpendicular ao vetor N de P, né? É o plano tangente no ponto N de P. E a mesma coisa nessas outras duas superfícies, que são as superfícies que têm uma distância constante igual a 1 da origem, né? No L3. Distância com aquele cuidado do módulo do vetor posição, né? Produto interno do vetor com ele mesmo, tá bom? Então, em podendo identificar, eu olhava para DNP como sendo um operador do espaço tangente nele próprio, e esse cara é o que a gente chamou de operador forma, né? Ou shape operator, se você estiver olhando alguma referência em inglês, tá bom? A gente provou que esse cara, ele era autoadjunto, né? Autoadjunto em relação ao produto interno herdado do ambiente pelo TPM, né? Então, em relação à primeira forma fundamental no ponto P. E com isso, a gente vai definir, a gente vai ver o quanto esse cara é importante para determinar o formato da superfície. Não é à toa que ele chama operador form ou shape operator, né? Por exemplo, se o campo N, o vetor normal, é constante, essa diferencial é aplicação identicamente nula, né? Isso quer dizer o quê? Se o vetor normal não varia, o que você espera é que essa superfície seja um plano. E de fato é isso que acontece. Então a gente consegue, estudando o Shape Operator, determinar o formato que a superfície assume no R3. Tá? Observamos que apesar dele ser autoadjunto, né, aí tem toda aquela coisa de álgebra linear, que a matriz dele numa base ortonormal vai ser sempre uma matriz simétrica, mas
o que pode acontecer é que ele não seja diagonalizável em relação a esse produto interno, né? Ele é autoadjunto, lembra disso, né? Depois a gente vai dedicar um tempo a estudar exatamente condições para decidir se esse cara é ou não diagonalizável, né? Pode ou não ser diagonalizável em relação a esse produto interno, né? Quer dizer, tá bom? Então, eu não tenho garantia de que o DNP vai ter uma base ortonormal de autovetores. Mas, quando tem, a gente lembra, definimos, né? Que se for, a gente chamou de K1 de P e K2 de P, são as curvaturas, que são os autovalores, né? Se K1 e K2 de P são os autovalores de menos dn no ponto P, a gente chama esses caras de curvaturas principais. Curvaturas principais de M no ponto P, né? Então são funções, tá bom? É importante você ter sempre isso na cabeça, são funções que dependem do ponto P, e a pergunta natural é, bom, é uma função definida da superfície em R, quando que essa função é uma função contínua, quando que é derivável. Contínua se mostra rápido que sempre é, derivável nem sempre, tá? Porque pensa assim, ela vai ser autovalor, por ser um autovalor de um operador de um espaço de dimensão 2, você escreve ele como raízes de um polinômio de grau 2, né? E isso tem uma raiz quadrada ali. Então, dependendo do que acontece com o que está dentro dessa raiz quadrada, você pode perder a diferenciabilidade, tá? Mas contínuas, com certeza, essas duas funções sempre são. E se você tem V1 de P e V2 de P, os autovetores associados, né? Esses caras a gente chama de direções principais. E aí, coisas que são importantes, né, estudar, por exemplo, quem são as curvas que tem como vetor tangente em cada ponto, curvas com imagem na superfície, que tem como vetor tangente em cada ponto uma direção principal, né? Isso é o que a gente chama de linhas de curvatura de uma superfície. Uma curva que em cada ponto seu vetor tangente é uma direção principal, ou seja, um autovetor do dn naquele ponto. Legal? Então beleza, com isso a gente consegue definir eu quero definir alguma coisa que sejam curvaturas na superfície e que, se você viu lá alguma vez alguma coisa de geometria diferencial no ambiente euclidiano, você podia, a partir desses dois números que sempre vão existir quando eu estou no R3, porque o produto interno aqui vai ser positivo definido, então é tranquilo. Agora, você consegue definir curvaturas para a superfície, que a gente chama de curvatura gaussiana e curvatura média. Eu quero dar um jeito de definir esses objetos, mesmo quando esses dois números aqui não existam, tá? E que quando existirem, a definição que eu vou dar agora, obviamente, empata com a definição usual, tá? Então, para isso, a gente define o que a gente chama de segunda forma fundamental, né? De uma superfície. Então, você pega M no R3 Ni, uma superfície sempre irregular, né? E não degenerada, onde não degenerada, lembrando sempre, quer dizer que a restrição do produto interno ao TPM é uma forma bilinear não degenerada, ou seja, não contém vetores de tipo... Ela pode ser de tipo tempo, tá?
pode ter vetores de tipo tempo, mas ela, por exemplo, não é composta só de vetores tipo espaço e vetores de tipo luz. Se tiver um vetor de tipo luz, tem que ter um de tipo tempo também. Aquelas coisas do exercício da lista 1, né? Então, pega uma superfície não degenerada e pega N como sendo uma aplicação de Gauss. Tá? Eu não vou escrever mais o contradomínio porque pode ser qualquer um desses três, né? Não degenerada em R3Ni, já está lá, e pega N, uma aplicação de Gauss para N. Eu vou definir o que é a segunda forma fundamental, né? A segunda forma fundamental que eu vou abreviar dessa maneira, a segunda forma fundamental de M em P associada a essa aplicação de Gauss, né? Se eu mudar a aplicação de Gauss, aqui não tem muita opção, né? Ou é N ou menos N, mas eu preciso fixar uma delas. Então, associada a N é uma aplicação bilinear, né? Assim como a primeira forma era uma aplicação bilinear que tomava valores em R, isso aqui come o IP, come dois vetores tangentes a M em P e devolve um número. Essa aqui vai comer dois vetores e vai devolver um vetor, tá? É a aplicação bilinear e simétrica. Vou chamá-la de 2P, tá bom? Segunda forma fundamental no ponto P. Então ela come dois vetores tangentes e devolve para a gente um vetor que está na direção normal. Devolve um vetor no complemento ortogonal do TPM, que nesse caso especial, deixa eu colocar isso assim com parênteses para não ter uma duplicidade aqui, né? De vez em quando eu vou omitir, tá? TPM, e ela é dada desse jeito. Calcular a segunda forma no ponto P, num par de vetores, vamos por VW para não confundir com coordenadas de uma parametrização. Esse cara, produto interno com o vetor N, o vetor normal, aplicação de Gauss no ponto P. Isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor, então isso aqui faz sentido. Isso é nada mais, nada menos do que menos dN no ponto P, aplicado em V, produto interno com W, tá bom? Se eu quisesse escrever isso numa linguagem, isso aqui para todo P em N, né? Numa outra linguagem eu poderia escrever isso aqui simplesmente como sendo, trocando esse produto interno, é o IP, né? A primeira forma fundamental. Aqui, desse lado não faz sentido. Esse aqui é, de fato, o produto no R3Ni. Porque são dois vetores que não são tangentes, né? A segunda forma em P dá um vetor normal. Mas aqui são vetores tangentes, eu poderia escrever esse lado aqui tranquilamente como sendo a primeira forma fundamental no ponto P, calculada nos vetores menos dNP de V e W, tá bom? Então, eu tenho aqui uma relação entre um produto interno do espaço tangente e o produto interno do espaço ambiente, que na verdade, nesse caso concreto, é o mesmo, né? Porque o produto interno do espaço tangente é a restrição do produto ambiente. Uma coisa que é importante falar, nesse caso, como eu estou com uma superfície de dimensão 2 dentro do R3, esse espaço vetorial aqui é um espaço vetorial de dimensão 1, né? Tá certo? TPM perp, TPM tem dimensão 2, TPM perp vai ter o complemento, dimensão é 1, e você escreve o R3Ni
como soma direta do TPM com o TPM perp. Por quê? Porque, por hipótese, os planos tangentes são não degenerados. Então, tem essa coisa. Em dimensão mais alta, eu estou escrevendo isso desse jeito justamente porque é assim que você generaliza esse estudo para superfícies em dimensão maior, né? Você tem a segunda forma fundamental, é uma coisa que come dois vetores tangentes e devolve um vetor no complemento ortogonal do espaço tangente. Então, se eu tenho uma superfície de dimensão 2 dentro do R5, a segunda forma fundamental é uma coisa que toma valores no TPM perp, que é um espaço vetorial de dimensão 3. Tá? Então, aí você tem que ter um cuidado maior. Nesse caso, como esse cara aqui é um espaço vetorial de dimensão 1, ele é canonicamente isomorfo à reta real. Então, vamos dizer assim, eu tenho a segunda forma fundamental escalar, eu já vou falar dela daqui a pouquinho, né? A segunda forma fundamental escalar, ela vai servir para os nossos propósitos aqui. Em dimensão maior, você pode, por exemplo, pegar uma base do espaço normal e olhar para a segunda forma fundamental na direção de cada um dos vetores dessa base do espaço normal, e aí você tem as três componentes. Estou pensando 3 porque eu falei uma superfície dimensão 2 no R5. Você tem as três componentes da segunda forma fundamental escritas numa base ortonormal do TPM perp, por exemplo. Tá? Agora, se a superfície for de tipo luz, aí bagunçou o coreto, né? Esse cara aqui você nem consegue escrever o ambiente como soma direta desses dois, né? Então aí a teoria muda radicalmente. Tá? Então a gente tem esse objeto de maneira simplista. Bom, primeiro de tudo, como é que você... Bom, que é bilinear, né? Ela está definida desse jeito, a bilinearidade segue do fato da DN ser linear e esse produto aqui ser bilinear. O fato dela ser simétrica, se você troca o V e o W de lugar, eles trocam de lugar aqui, e isso não tem problema nenhum porque a gente provou que o menos DN é um operador autoadjunto. Então ela é de fato bilinear e simétrica, né? Como no caso da primeira forma fundamental, a gente abrevia, né? Eu escrevo a segunda forma fundamental. Quando eu escrevo com um vetor só, fica subentendido que eu estou fazendo isso aqui, né? Calculando no parzinho repetido. Tá? Aí a gente tem, de novo, né? Isso aqui sendo uma aplicação bilinear, chegando em R, eu poderia olhar para a matriz dessa aplicação bilinear como essencialmente a gente fez quando tinha o produto interno e olhou para a matriz de Gram em relação a uma dada base, né? Então, se você tem nesse contexto, a gente escreve os componentes da segunda forma desse jeito, né? Como ela é simétrica, eu não vou ter 4 componentes, né? Aquela matriz que representa essa aplicação bilinear, ela vai ser simétrica, tá bom? E aí a gente escreve isso desse jeito. Então eu vou chamar de E. Né? Bom, suponha que você tem, para começar, uma parametrização da superfície, né? Para a gente escrever isso em coordenadas locais. Então, se x tem como imagem um aberto da superfície contendo ponto P, né? Então a gente define a componente Ezinho. Lembra, os componentes da primeira forma fundamental eram EFG maiúsculos, né? A gente vai definir o EFG minúsculo. O que é o Ezinho? Ele é a segunda forma fundamental calculada. Daqui a pouco eu vou fazer essa conta direito, mas você calcula em XU aqui, né? Então eu vou ter XUU. Depois eu mostro essa conta direitinho, né? No ponto UV. Produto interno com a aplicação N, aplicação normal de Gauss, no ponto X de UV, que é um ponto da superfície. O F' a gente vai chamar, vai ser a derivada mista,
e o gzinho, tá? Então, veja, o que acontece, né? Eu estou escrevendo isso desse jeito e vou escrever de outra maneira daqui a pouco para enfatizar que aqui o que eu tenho, em princípio, são segundas derivadas, né? Da parametrização. O que a gente sabe da teoria? As primeiras derivadas de x sempre vão morar no espaço tangente, as segundas derivadas não necessariamente, né? Então, o xu e o xv são uma base para o TPM, e agora xuu, xuv e xvv não necessariamente mais são vetores tangentes, então eles podem ter componente na direção normal à superfície, e aí vai ser o caso, essa componente da segunda derivada em u na direção normal estou chamando de ezinho, a componente normal da derivada mista eu estou chamando de f', e a componente normal da derivada segunda em v estou chamando de gzinho, né? Então, por exemplo, só para a gente ter uns protótipos na cabeça, né? Se esses três caras aqui são zero, ezinho, f' e gzinho são zero. O que quer dizer que essas segundas derivadas são todas nulas? Quer dizer que x é uma aplicação afim, né? A x é uma aplicação que é um ponto mais um número vezes u mais um número vezes v. Então, a imagem dessa x é um plano. Então, por exemplo, se a tua superfície é um plano, esses três coeficientes aqui são zero. Agora, a pergunta é, será que se esses três coeficientes são zero, obrigatoriamente a tua superfície tem que ser um plano? Não sei, né? Agora, o que a gente consegue escrever relativamente rápido, eu posso trocar esse cara pelo seguinte, né? Eu posso, com algum cuidado, escrever isso aqui, eu posso passar uma derivada para o lado de lá, né? Então, o ezinho, se eu passo uma derivada para o lado de lá, eu ganho um sinal de menos, né? Por conta dessa observação aqui, né? Se você pega a tua parametrização e deriva em relação a u, em qualquer ponto, isso é sempre ortogonal à aplicação normal de Gauss, e nesse ponto o v, beleza? Um é tangente, outro é normal, então se você deriva essa igualdade em relação a u dos dois lados, você vai ter que xuu com n bola x no ponto uv, e tem um sinal de mais aqui, passa para o outro lado, vai dar menos xu de uv, a diferencial da n calculado no vetor xu, no ponto uv, né? Estou omitindo o ponto aqui. É certo? A regra da cadeia, né? Derivar esse cara em relação a u é a diferencial da n calculada no del x del u. Então, eu tenho essa coisa, eu posso trocar isso aqui de lugar, e aí a gente vai ter o quê? Eu vou escrever isso como sendo xu menos dn. Estou omitindo o ponto, tá? Só para caber aqui. E o que é isso, né? Por definição, é exatamente o produto, primeira forma fundamental, calculada no vetor tangente xu com a aplicação normal de Gauss. Certo? Aqui é um u. E aqui, mesma coisa, né? Você vai ter... Aí você escolhe a ordem que você quer escrever, né? Você tem que o xv com n é zero, você deriva em relação a u, tira uma coisa. Você tem o xu, deriva em relação a v, tira outra, mas a gente sabe que essas quantidades são iguais, né? Então, eu vou ter aqui, por exemplo, xu com menos dn do xv, é uma possibilidade. A outra possibilidade também, se você quiser trocar esse cara aqui por v, e aqui por u também pode, é a mesma coisa, né? Operador é autoadjunto, e isso aqui não é a primeira forma, aqui é a segunda forma, e esse cara se escreve como segunda forma fundamental calculada no par xu/xv, produto interno com n, né? Tranquilo até aqui? E o último é o simétrico do primeiro, né? xv menos dn em xv. Isso aqui é
a segunda forma em P calculada em XV. Estamos juntos até aqui? Professor, tem uma pergunta no chat, eu acho que você acabou de responder agora, se qual que é a intenção geométrica da definição da segunda forma. Ah, tá bom, peraí, nós temos um monte aqui. É o Gabriel que perguntou, né? Desculpa, o chat, eu tenho como deixar esse chat aberto, né? Eu vejo as mensagens pulando aqui, tá bom. Legal, então o chat está aberto, deve aparecer. Então tá bom, a intuição por trás da segunda forma é o seguinte: eu quero de alguma maneira estudar esse cidadão aqui, né? E estudar esse cidadão vai ser natural a gente olhar componentes desse cara em alguma direção normal. Então, de alguma maneira, essa segunda forma fundamental, ela captura a variação do DN em relação a pares de vetores tangentes, né? Eu tenho uma aplicação bilinear, eu vou calculando ela em 2 pares, e isso me conta, quer dizer, estudar esse cara aqui, né, vai me contar como é a variação do DNP. Por exemplo, suponho que essa segunda forma fundamental é identicamente nula. Então você tem que, por exemplo, menos DNP por W é 0 para todo par de vetores. Então no W eu posso colocar uma base do espaço tangente e concluir que a DNP é identicamente nula para todo vetor V. Então a diferencial da N é 0. O que a diferencial da N ser 0 me conta? Que a N é uma aplicação constante, portanto que a superfície é um plano. Tá? Então você consegue, usando essa aplicação bilinear, traduzir de alguma maneira como é a variação do vetor normal em cada ponto. E essa é uma coisa que, em princípio, né, você tem que tomar algum cuidado aqui, mas a DN ela é uma aplicação que está saindo do espaço tangente no espaço tangente, mas mediante muitas identificações, né? Esse cara aqui, ele naturalmente está definido no espaço tangente também. Então, é uma maneira de ter uma aplicação bilinear que codifica em termos de vetores tangentes, apesar da imagem dela não ser tangente, ela é calculada em vetores tangentes, ela codifica alguma informação sobre o shape operator, né? Então é ela que vai estudar a segunda forma fundamental, é estudar como a superfície vai se curvar para um habitante do espaço onde a superfície vive, tá bom? E, bom, quando eu começar a definir as curvaturas vai ficar claro o papel desse cara aqui, né? Então, antes de fazer isso, a gente tem um objeto novo definido, né? Que é a segunda forma fundamental, em termos do shape, e ajudar um pouco a entender a geometria, o que esse cara conta da geometria eu tenho uma aplicação bilinear, então eu tenho a matriz dela em relação a uma base qualquer do TPM. Tá? Qual que é a base que você vai escolher? Se você parametrizou, a base natural é pegar os vetores XU e XV. Então eu tenho a matriz dessa aplicação bilinear na base XU XV, que é exatamente dada por esses caras aqui, tá bom? E tenho a base da diferencial da N, né, do shape operator nessa mesma base. Então, qual é a relação entre a matriz da DNP, ou da menos DNP, e a matriz dessa aplicação linear, e a matriz da segunda forma fundamental, que é uma aplicação bilinear, ambas definidas no mesmo espaço. Então a gente tem um resultadinho que é tranquilo, tá? Mas antes, acho que era bom eu escrever o que é isso aqui, né? O que é esse número? Com algum cuidado, pensa, esse cara aqui é um vetor, tá certo? Segunda forma fundamental é um vetor e eu estou calculando o produto escalar aqui, né? Então, o que é esse cara aqui?
É a componente deste vetor na direção do vetor normal. E a direção do vetor normal, ela tem um tipo causal que, por exemplo, se a superfície é tipo espaço, o n é tipo tempo, né? Então a gente tem isso. Então esse cara aqui, ele é a componente desse vetor na direção do vetor normal. Então ele é o quê? O tipo causal, o indicador do campo normal, que a gente escreveu como εm. εm é o indicador da superfície, é na verdade o indicador do vetor normal à superfície, vezes. Bom, vamos escrever isso direito, né? Escrever aqui embaixo para não misturar. O que a gente vai ter é o seguinte: a segunda forma fundamental, calculada no ponto XUV, que é o ponto P ali, né? Esse cara, calculado no vetor XU, que a gente abrevia quando é o mesmo vetor e escreve uma vez só. Esse cara, o que ele é? Ele é um múltiplo do n, né? Isso é importante. É alguma coisa vezes n. Tá certo? Quem que é esse múltiplo? Toma o produto interno com n dos dois lados. Quem é? Se você toma o produto interno, o alfa vai ser o quê? Esse cara, produto interno com o n, vezes o indicador do n. Então, o alfa que aparece aqui é o indicador da superfície vezes esse produto interno, que é o ezinho. Claro essa conta? Só empurrar o vetor normal para o lado aqui. Tudo bem? Se você calcular no misto, XU, XV, o que você vai ter é a mesma coisa com o F, né? Então, vou até pôr em outra cor. Se você calcula aqui em XU, XV, a forma que você obtém é a mesma coisa, só que você vai ter o F de UV, V. Bom, eu escrevi, vou escrever tudo, né? Igual o cara botar 1 reticências 3, né? Então, a segunda forma calculada no ponto x de UV, no par de vetores x do xv, é o tipo causal da superfície vezes o cara. Porque ele é um múltiplo do n, né? O vetor n é um vetor unitário normal superfície, então ele é o n sozinho é uma base ortonormal para esse cara. Então todo vetor que é normal vai ter que ser um múltiplo dele, e o múltiplo é exatamente esse aqui. O outro, vou escrever aqui também, desculpa a bagunça, né? A segunda forma fundamental no ponto x de UV, calculado em xv, vai ser também o tipo causal da superfície vezes g no ponto UV vezes o vetor normal no ponto x de UV. Aí, coube. Tá bom? Então a gente consegue escrever, tem uma relação direta entre a segunda forma fundamental calculada nos caras da base natural por TPM e os coeficientes que a gente definiu, essas componentes da segunda forma fundamental. Tá? No caso do R3, é automático, esse εm é sempre 1, né? Porque a superfície não tem vetor tipo tempo ali. O vetor normal é um vetor tipo espaço, então εm é 1 sempre. Beleza. Vamos ver como é que a gente relaciona, então, os coeficientes da matriz da segunda forma fundamental com os coeficientes da matriz do shape operator nessa base natural para o espaço tangente, né? Então, vamos lá. Então, vamos escrever isso como um lema, né? Se você escreve vamos chamar de H e J,
tá? É uma nomenclatura que você encontra, assim, HIJ, que eu vou precisar escrever por extenso, né? H11 é o E, que a gente acabou de ver, uma nomenclatura que se encontra bastante por aí. O H12 é o F e o H22 é o G. Às vezes você encontra também isso escrito com outras letras, né? Aqui L, M e N, tá? Varia na bibliografia do assunto, você encontra essas três notações para os coeficientes da segunda forma. Naturalmente, essa coisa com índices fica fácil de generalizar para a dimensão mais alta, né? Você vai ter vários HIJs ali. Então, se você escreve a matriz HIJ como sendo a matriz da segunda forma, né? Então, esses caras, a gente tem a seguinte relação aqui. Se você escreve também, aqui é uma chatice técnica, mas se eu escrevo HI em cima, J embaixo, a matriz da menos DN do Shape Operator com relação à base B, isso aqui não... bom, não vou mais ficar pondo ponto, né? Então, pega a matriz desse cara, onde B é a base XU, XV. Então eu tenho uma relação entre os coeficientes da matriz do DN e os coeficientes da segunda forma fundamental, que é a seguinte, né? Cada H índice IJ é a soma para cá, indo de 1 até 2, de G e K. Já vou dizer quem são esses caras com I e K em cima. I e K embaixo você sabe quem são, né? Se não lembra, aproveita para perguntar agora. Não sei se você lembrou ou não, mas eu vou escrever aqui, né? A gente tem que G11 era o Ezão, coeficiente da primeira forma fundamental, G12 o Fão e o G22 é o Gzão, né? Os coeficientes da primeira forma fundamental. E esses caras aqui em cima, né? A matriz com índices em cima, G e J, é exatamente a matriz G e J inversa, tá bom? Então eu pego a matriz da métrica, que é uma matriz simétrica, EFG, os Fs ficam na diagonal secundária, monto essa matriz, uma matriz 2x2, a inversa dela, você até sabe direitinho o que é, se denota os coeficientes como sendo G e J com índice em cima, tá? A conta consiste essencialmente em escrever por extenso esses caras, né? Então, como é que você monta o elemento... Quem são esses H e J's, né? São os coeficientes quando você calcula dn em XU, XV e olha para os coeficientes quando escreve esse dn de XU como uma combinação linear de XU e XV e o dn, matriz de transformação linear, né? Então, em geral, o que a gente tem é o seguinte: você pega menos dn calculada num vetor xj, né? Onde x, vou escrever assim, ó, xu é igual a x1, xv igual a x2, tá? Então, o dn do xj, vou apagar isso aqui já, tá bom? Então, estamos identificando a primeira coordenada com o número 1, a segunda coordenada com o número 2 para facilitar. Então, esse cara é, por definição de matriz de transformação linear, essa soma, né? A soma para K por I, vai. I indo de 1 até N, 2 no caso, H índice I, J, X índice I. Se você faz o produto interno com XK dos dois lados, né, o que você vai ter? Menos dn XJ, produto com XK,
usa a linearidade aqui, você vai ter a soma para ir indo de 1 até 2 do H e J, vezes, aí você vai ter aqui o XI, produto interno com o XK, né? Isso é exatamente o G índice IK, por definição, tá bom? Então, para isolar esses caras, o que você tem aqui? Isso aqui é um sistema linear, né? Se é um sistema linear, você sabe direitinho como fazer as coisas. Eu quero escrever esses caras, basta multiplicar pela matriz inversa dos dois lados, aí acabou, né? Tudo bem? Podemos seguir com... Tá claro essa argumentação? Certinho, né? Foi isso que o Henrique escreveu agora? Beleza. Então, multiplica pelo inverso e um abraço, né? Então tá bom. Com isso, a gente vai tentar analisar o mapa de Weingarten através da segunda forma fundamental. Então, como eu tinha prometido, a gente pode olhar para a componente escalar, né? Esse número que multiplica a segunda forma fundamental, ela é um múltiplo de n. Então, eu posso olhar só para esse escalar que ele me conta tudo, né? A gente define esse cara como sendo simplesmente isso aqui, né? Eu vou chamar de segunda forma fundamental til, né? Ou seja, a representação escalar da segunda forma fundamental no ponto P, calculada no vetor VW, como sendo o produto interno do vetor segunda forma fundamental em VW, produto interno com o campo normal no ponto P, né? Tá bom? Então essa aqui, vamos dizer, é a segunda forma fundamental escalar. É um número agora. Eu consigo definir as curvaturas, que a gente chama de curvatura gaussiana e curvatura média, em termos, primeiro, do vetor 2P, e depois a gente faz as contas para ter fórmulas que envolvam os coeficientes da segunda forma fundamental e poder fazer conta com isso, né? Então, a definição que a gente tem curvaturas gaussiana e média, né? Se você quiser pensar assim. Então pega uma superfície regular não degenerada, como sempre. Então M contida no R3 ni, superfície regular não degenerada. Eu vou precisar ter fixado uma aplicação de Gauss para a superfície, uma aplicação fixa, né? E aí a gente vai ver que algumas coisas podem mudar e outras não quando você troca a orientação da superfície, né? Então eu defino o que a gente chama de vetor curvatura média, tá? Porque aqui nesse caso, superfície em R3, eu não precisaria olhar isso como um vetor, porque está tudo acontecendo no espaço normal. O espaço normal tem dimensão 1, né? Então, o vetor curvatura média a gente define como sendo o vetor h de P, que é nada mais nada menos que metade do traço relativo à primeira forma fundamental. Isso vai depender lá de coisas do capítulo 1, né? A gente definiu o que era o traço métrico, o que era o determinante métrico. Então, é o traço da segunda forma fundamental no ponto P. Como é que a gente calculava o traço? Provamos que era um objeto que era independente
da base ortonormal que você usa. Então você pega qualquer base para o espaço tangente, qualquer base ortonormal para o espaço tangente, e você vai calcular essa coisa aqui. Vai ser metade, aí você vai ter o tipo causal do vetor V1, que eu já vou dizer quem é o cara que aparece aqui. Segunda forma no ponto P calculado em V1, mais o tipo causal do vetor V2, segunda forma em P do vetor V2, tá? Então vamos pensar um pouquinho aqui. Isso aqui é a segunda forma calculada no V1, V1, isso aqui é a segunda forma calculada no V2, V2, e eu pondero o valor dessa aplicação bilinear pelo tipo causal do vetor que está sendo usado aqui, tá? Então, V1, V2 é uma base ortonormal do TPM. Se a tua superfície for de tipo espaço, esses dois caras são tipo espaço, e aí esses dois números aqui são 1, então eu estou tirando o quê? Estou tirando uma média entre os valores da segunda forma fundamental quando eu calculo nos dois elementos da diagonal. Por isso que ela chama curvatura média. Se você tiver uma variedade de dimensão maior, o que você vai fazer, normalmente você põe 1 sobre n e soma a segunda forma fundamental calculada nos n vetores da base do espaço tangente aqui, tá bom? E você vai definir o número curvatura média, né? Então, o vetor curvatura média é esse. Eu vou ter um número que eu vou chamar de curvatura gaussiana. Essa aqui é um número e ele é nada mais nada menos do que o determinante métrico corrigido pelo tipo causal que tem no ambiente, né? Um determinante métrico relativo à primeira forma fundamental dessa aplicação bilinear aqui, né? Essa aplicação bilinear, ela funciona bem, ela come dois vetores e devolve um número. Então a somatriz é uma matriz 2 por 2 bonitinho, né? Do estilo P calculada bom, é o determinante dessa aplicação linear. Como é que a gente calcula o determinante de uma aplicação linear? Pega uma base ortonormal e calcula o determinante da matriz obtida quando você calcula esse cara nas 4 combinações possíveis, né? Então vai dar menos 1 ani, determinante de quem? Da matriz, vamos escrever isso de algum jeito, da matriz formada pelo valor numérico da segunda forma fundamental, e é por isso que eu preciso pegar essa componente escalar aqui, né? V1, escrever geral aqui, né? VI, VJ, um J indo de 1 até N, né? Tudo isso aqui no ponto P, tá bom? Então tá claro o que é esse cara? Você pega isso aqui, bom, isso para qualquer base ortonormal V1, V2 de TPM, tá bom? Então o que eu faço? Pego uma base ortonormal do meu espaço tangente, calculo a segunda forma fundamental, tiro a média nos vetores, pego a segunda forma fundamental escalar, monto essa matriz, que é o valor numérico dessa quantidade aqui calculada nos caras da base, e aí tiro esse determinante. Se você está no L3, põe um sinal menos 1. Se você está no R3, o Ni é 0 e fica só esse determinante mesmo, tá bom? Temos perguntas aqui, eu vi o chat rodando um pouquinho, deixa eu dar uma olhada. V1 e V2 são uma base ortonormal do TPM, exatamente, né? Eu escrevi e falei logo em seguida, bom, tá resolvido, tá bom? Então, o que acontece, né? Você vê que depende, em princípio, da aplicação normal de Gauss. O que acontece se eu pegasse a outra
né? Quem que é a outra aplicação normal de Gauss? Eu vou botar um sinal de menos aqui, e se eu ponho um sinal de menos aqui, eu ganho um sinal de menos nesse elemento que pula fora. E aí, como essa matriz aqui é uma matriz 2 por 2, isso é importante, né? Minha superfície tem dimensão 2, eu vou ter um sinal de menos nas duas linhas da matriz, então ele sai duas vezes, menos 1 ao quadrado é 1. Então, portanto, se eu troco o vetor normal, se eu troco a orientação da superfície, a curvatura gaussiana não muda. Por outro lado, quando eu troco, eu ponho o sinal de menos aqui, este vetor, o vetor segundo a forma fundamental, se você voltar lá na definição, você vai ver que ele depende diretamente do n, né? Se eu ponho um sinal de menos aqui, eu ganho um sinal de menos fora, e aí o que acontece é isso. Trocar o sinal da aplicação normal de Gauss vai mudar o sinal da curvatura média. Então, a curvatura média é sensível à mudança de orientação, e a curvatura gaussiana não é sensível à mudança de orientação. Por quê? Porque essa matriz é uma matriz quadrada de ordem par, no caso 2, né? Se você estiver estudando variedades de dimensão 3, imersas dentro de um R4, por exemplo, trocar a orientação vai mudar o sinal da curvatura gaussiana também. Superfícies de dimensão 4, em qualquer ambiente, não vai mudar. E, resumidamente, se a dimensão da superfície é par, a curvatura gaussiana não muda quando você troca de orientação e muda de sinal se você troca a orientação quando ela tem dimensão ímpar, tá bom? E, bom, vamos tentar fazer umas contas, né? Obter fórmulas concretas. Como é que eu calculo esse objeto aqui, né? Como é que eu calculo esse objeto aqui em termos dos coeficientes que a gente definiu anteriormente, né? Eu tenho representações locais Ezinho, F', Gzinho para a segunda forma fundamental. Tenho coordenadas, representantes locais em coordenadas para a primeira forma fundamental, Efão, Efão, Ezão, Efão, Gzão. Então tem tudo isso. Como é que eu calculo esses caras H e K em termos desses coeficientes, né? Então, isso é um lema, né? E eu não vou nem anunciar como um lema, tá? A pergunta é, como calcular, né? Na prática. Se eu te dou uma parametrização, como é que você calcula isso? Então, suponha que você tem x, uma parametrização, tá bom? Sei lá, parametrizei uma esfera. Como é que eu calculo a curvatura média e a curvatura gaussiana da esfera? Eu vou te dar uma fórmula e depois vou tentar mostrar um jeito esperto quando você consegue sacar algumas coisas rápido, né? Então, isso aqui é uma parametrização de m, tá bom? Aí, automaticamente, você tem a base XU, XV, que é importante, tá? Isso aqui vou chamar atenção, mas acho que não precisava. XU, XV não necessariamente é uma base ortonormal, né? Quando que essa base seria ortonormal? Quando o E e o G forem iguais a 1 e o F igual a 0. Todos os exemplos que a gente viu até agora não era assim, né? Você tinha lá o helicoide, o catenoide, a gente calculou esses caras e eles não eram constantes. Em geral, não são mesmo, né? Então, essa base não é uma base que eu posso plugar aqui diretamente. Então, o que eu faço? Eu vou pegar esses caras e vou tentar obter uma base ortonormal a partir deles. Eu vou chamar de E1 e E2. E o caminho natural para fazer isso é qual? Se a tua superfície é uma superfície não degenerada, esses dois vetores geram um subespaço não degenerado, então eu posso aplicar o Gram-Schmidt sem dó aqui, né? Então eu vou chamar de E1, meu primeiro vetor vai ser simplesmente XU dividido pela norma de XU. O que é a norma do vetor? Raiz quadrada do módulo do produto dele com ele mesmo, ou seja, isso aqui, se você quiser escrever, isso é XU sobre
raiz quadrada do módulo de, né? Se eu estou no R3, o E é sempre positivo, então não preciso me preocupar. E o E2, no Gram-Schmidt, o que você faz? Você pega o teu vetor original, o segundo vetor, subtrai a projeção na direção do XU e divide pela norma. Então isso fica XV menos a projeção, né? A projeção vai ser o que? O produto interno desses dois, que é F. Aí eu divido pela norma do primeiro ao quadrado, que é E, vezes XU. Esse cara é um cara que é ortogonal a E1, né? Você faz o produto desse cara com E1, dá, obviamente, a 0, mas ele não é unitário, então você vem e divide pela norma. Essa norma eu não vou escrever em termos dos EFG por enquanto, mas daqui a pouquinho eu vou. F sobre E XU, tá bom? Então, isso aqui é uma base ortonormal do TPM. E aí eu posso aplicar, calcular esses caras, né? A segunda forma fundamental eu vou chamar, aplicar o E1 no lugar do V1 e o E2 no lugar do V2 aqui. Tá? Então, vamos tentar fazer isso na outra folha. Tá bom? Então, o que é a segunda forma fundamental aplicada no ponto P, né? Não vou pôr ponto, não. No ponto P aplicada em E1, isso vai ser o quê? Em vista do que a gente viu, ela é uma aplicação bilinear, né? Bom, vou escrever isso uma vez, vai, só para esse. Isso aqui vai ser o XU dividido pela norma do XU, tá bom? E aí isso é o cara calculado nele duas vezes, né? Então essa norma de XU é um escalar que está na primeira e na segunda componente, ela sai ao quadrado, tá bom? Então eu vou escrever isso aqui dessa vez só, vezes a segunda forma calculada em XU, e a gente tem quem que é 1 sobre a norma ao quadrado? Isso é 1 sobre E, né? XU por XU é esse número aqui, que a gente decretou como sendo E, e a segunda forma aplicada no vetor XU, a gente tem essa fórmula aqui, né? É o tipo causal da superfície vezes E vezes M, em cima da parametrização. Então eu vou copiar isso aqui. Deve ter alguém ligando para vender alguma coisa aqui para mim, desculpa. Então isso aqui vai dar ε1 vezes εm vezes E vezes o normal em cima da superfície. Me dá 2 segundos só para eu desligar esse telefone, vai? O Gram-Schmidt, é isso mesmo. Pronto, voltei, desculpa, tá bom? Então a gente tem essa expressão aí, né? Se você calcular a segunda forma no E1, E2, aí tem que abrir tudo, né? Isso é a segunda forma no XU sobre a norma de XU, e aqui vai ser o XV menos F sobre XU dividido pela sua norma. Bom, faz as contas, né? Isso vai dar exatamente o εm vezes o ε2
vezes um carroção aqui, que é usar de novo, aqui você vai usar a linearidade, né? Você vai ter a segunda fórmula no x do xv, menos a segunda fórmula e o f menos e pula fora, e x do xu. Então vai ficar uma coisa que depois que você fizer todas as continhas vai dar o exão gzinho menos 2 fão finho mais fão ao quadrado vezes e sobre e. Tudo isso vezes, ainda tem o denominador aqui, né? Horrível, que é a e vezes a raiz de eg menos f quadrado. Você podia ficar preocupado, né? Por que acontece se isso aqui for zero? Bom, isso aqui é exatamente a norma do produto vetorial xu por xv. A gente está supondo que x é uma imersão, então esse cara é sempre não nulo. ε1 é o indicador do xu, né? Lembra que quando eu escrevo as coisas com número, eu estou sempre pensando variável u. Estou associando ao 1 e v associando ao 2. Então, por exemplo, quando eu escrevo g e j, isso é o produto do xi por xj, igual eu tinha falado antes, né? Então, sei lá, se o i é 1 e o j2 é o xu por xv e assim por diante, tá bom? Então são esses tipos causais aí. E isso ainda tem aqui na frente multiplicando o vetor normal ao longo da parametrização. A segunda fórmula fundamental calculada no E2, aí você vai pegar, aplicar a segunda fórmula fundamental nesse cara, o escalar sai duas vezes, aí vai fazer distributivo, vai ter o xv com xv, xv com xu, xu com xv, xu com xu, vai dar uma coisa que eu juro para você que fazendo as continhas você vai ter o ε1m, ε2, aí aqui eu errei, não é isso não. Esse cara vai aparecer aqui, ó. Aqui fica só... Tô achando estranho mesmo, né? Ezinho é fão. Bom, vezes o vetor normal. E na de baixo é essa mesma coisa aqui, esse carroção, EG menos F2. Isso, vezes o vetor normal. Tá bom? Então o ε1 aqui, bom, eu escrevo, é o indicador do E1 e o indicador do XU são os mesmos, né? Aqui o ε2 é o indicador do x2, que é o indicador desse vetor aqui, mas você para pensar um pouquinho, se o teu TPM é um subespaço de tipo tempo, então é claro que esses ε1 e ε2 vão ter que ter sinais trocados, né? E não necessariamente você pode, por exemplo, ter o XU e o XV ambos de tipo espaço, gerando um plano de tipo tempo. Então, melhor corrigir isso, né? O ε1 é o vetor, é o tipo causal desse cara, e o ε2 é o tipo causal do E2. E o tipo causal do E2 não é necessariamente o tipo causal do XV. O ε1 é o tipo causal do x1, do XU. Porque você só está reescalando ele e o tipo causal não muda por isso. Agora, o ε2 é o tipo causal do E2, e o tipo causal do E2 não necessariamente é o mesmo tipo causal de XV, tá bom? Então, beleza. Então, a gente tem essas três fórmulas, né? E, bom, isso aí é literalmente fazer todas as contas. E com isso, a gente consegue ter fórmulas
para a curvatura média, né? E para a curvatura gaussiana. Tá bom? Vocês acham que... Bom, é usar a linearidade mesmo aqui, tá? O tempo todo. E as fórmulas. A gente tem essas fórmulas aqui para escrever tudo a hora que precisar. Tá bem? Então, com isso, a gente consegue fazer o seguinte, né? Eu vou ter que a curvatura média em cima da parametrização, né? Lembra que aqui ela está definida para qualquer ponto da superfície. Cadê? Aqui. Isso aqui não depende da parametrização, né? Eu tenho a segunda forma fundamental, tudo coisa que você precisa ver que está bem definida e não depende da parametrização. Mas, pega um ponto da superfície, como é que eu calculo? É o traço da segunda forma fundamental. Ponto. Como é que eu calculo a segunda forma fundamental? Bom, se você tiver uma parametrização, a segunda forma fundamental você vai calcular desse jeito. E para pegar o traço você precisa de uma base ortonormal, então eu vou fazer as contas com esses caras aqui. Tá? Então essas fórmulas que eu estou escrevendo agora, elas te dão exatamente como você obtém a curvatura média dada uma parametrização da superfície, e como obtém a curvatura gaussiana dada uma parametrização da superfície, né? Então, o que vai ser o h bola x? Ele é definição meio do traço métrico, né? O traço métrico é esses tipos causais todos aqui. Então, a gente usa os vetores E1 e E2 que tem acima. Vou escrever isso, vai ser o epsilon E1, a segunda forma fundamental, no E1, mais o epsilon 2, segunda forma fundamental, no E2. E aí, troca tudo, né? Tem essa coisa bonita, tem essa outra coisa bonita que faltou escrever, o vetor normal, né? Isso aqui é um vetor que tem a mesma direção do vetor normal em cada ponto da parametrização. E o que você quer na prática é, então, somar esse cara com esse. E aí, só somar, né? Vai dar epsilon m vezes sobre 2, né? Aí você vai ter o Ezão Gzinho menos 2 Fão Finho mais esses caras EG menos F ao quadrado. Tudo isso na direção do vetor normal, né? E aí você pode pensar a curvatura média escalar, né? É um número que você vai pegar ali, o coeficiente do vetor normal, né? Então, epsilon m. Aqui, se quiser, para não ter confusão, né, bota uma flechinha. No livro a gente tem escrito isso com em negrito, né? Então, é um número, a gente identifica assim, h bola x, sem a flechinha, é epsilon m sobre 2, vezes aquela coisa, né? É meio fácil de lembrar disso aqui. Vai trocando o maiúsculo e minúsculo dos coeficientes da primeira forma fundamental, tá bom? E aqui embaixo, isso aqui vai ser um E. EG menos F quadrado. Tá bom? Então é assim que se calcula essa curvatura média. E é fácil de ver que isso é exatamente o traço de menos dn, né? Como aplicação linear.
Como é que você faz isso? O que é esse cara aqui? Vamos escrever. O que é o traço de menos dn? Bom, traço de uma matriz, de uma aplicação linear, você calcula na base canônica, né? E aí, na base, em qualquer base, você sabe que o traço é invariante por mudança de base. Então, pega a base, falei canônica, mas estou pensando na base natural. X1, XV, você tem essa matriz. Então, somar os elementos da diagonal é o H11, H22, né? E aí usa aquele resultado que a gente tem. Isso aqui vai ser H11 mais H22. E quem são H11 e H22? Usa aquela fórmula, G do lema, né? Multiplicar pela matriz inversa. Mais G12, H21. E o 22 vai ser o G21, H12 mais G22, H22. E aí você usa tudo que precisa aqui, né? Quem que é o G11? É só uma continha relativamente simples. Você tem essa matriz aqui. Como é que você calcula a inversa desse cara? É aquela coisa, né? Transposta dos cofatores dividido pelo determinante. Então vai ter um determinante dividindo, o determinante é o g menos f quadrado. Olha ele aqui já. E aí quem que é isso? A transposta dos cofatores, né? Então você faz transpõe esse cara. O cofator dele vai ser o quê? O cofator do E é o G, tá certo? O cofator do F você transpõe, vai dar menos F. Aqui menos F. E aqui vai dar G, né? Ah, sei lá se está certo. Faz a conta, né? Multiplica essa matriz por essa. Aqui você vai ter E vezes G menos F ao quadrado. Com esse cara aqui dá 1. Na segunda vai ficar menos EF. Aqui tá errado, né? Aqui é E. Menos EF mais FI é 0. Então já deu a primeira linha de identidade. A segunda você vê que também dá certo. A última entrada é E. Obrigado, Henrique. É isso aí. Então esse cara é quem? É G sobre Gzão, né? Sobre EG menos F quadrado. Aí o H11, o índice embaixo é o que a gente chamou de Ezinho. Esse cara aqui vai ser menos Fão sobre EG menos F quadrado. O H21 é o Finho. Esse cara aqui menos Fão sobre EG menos F2. Bom, é isso, né? Finho. E o último, G22, é o Ezão, Gzinho, aqui embaixo, EG menos F quadrado. Então, bom, soma aqui já deu, né? Beleza. Então a gente tem uma fórmula, dada uma parametrização para a superfície, eu sei calcular a curvatura média em termos dos coeficientes da primeira e da segunda forma fundamentais. Tá? O da curvatura escalar é tranquilo também, né? Desculpa, curvatura escalar, tô falando as coisas, né? Curvatura gaussiana, ao longo da parametrização, o que é isso? Isso vai dar o tipo causal da superfície, εm, vezes Ezinho, Gzinho menos F ao quadrado sobre... Essa aqui é mais tranquila a fórmula, tá? Porque o que é isso, né? Olhar para a fórmula da curvatura gaussiana é o det da matriz da segunda forma fundamental. E o que é o det da matriz da segunda forma fundamental? Você vai pegar o 2 tio, vai pegar os tios desses caras, né? Que é basicamente o que? Apagar os vetores normais aqui na frente. Então você vai fazer esse vezes esse menos esse ao quadrado, tá? Vai dar umas contas meio escabrosas, né? Tá bom?
não acho que não vale a pena a gente fazer, vai ficar ó, esse vezes esse, menos esse aqui ao quadrado. Vai fazer todas as contas, tirar todos os mínimos e tudo mais, você vai chegar nisso aqui. E é legal ver que isso é exatamente o det da menos dn. Tá? Como é que você faz para ver? Essa aqui é rápido, né? Segue de novo desse resultado aqui, da relação das matrizes de coeficientes. Então o que vai acontecer? A matriz de coeficientes da segunda forma fundamental, ela é a matriz, quando eu falei aqui, você multiplica pela inversa, né? Então a matriz da dn é a matriz dos coeficientes da segunda forma fundamental multiplicado pela inversa da matriz de coeficientes da primeira forma fundamental. E você sabe que o determinante de um produto é o produto dos determinantes, e o determinante da inversa é 1 sobre o cara. Então matou, né? Isso aqui vai ser o det. Quem que era esse cara? É a matriz da segunda forma fundamental vezes a matriz inversa. E aí matou, né? O determinante da de cima, o determinante da segunda forma fundamental é o determinante com esses caras aqui, então vai dar o ezinho, gzinho, menos f ao quadrado, e esse cara, o determinante da original é ezão, gzão, menos f quadrado, o determinante da inversa é 1 sobre isso, matou. Tá bom? Então, isso aqui é uma coisa que é bacana no seguinte sentido. A curvatura média, aqui acho que eu pulei um traço, uma metade aqui, né? O que você precisa lembrar é o seguinte, aqui tem um sobre 2, né? Você precisa lembrar o seguinte, a curvatura média é a média dos... Não, aqui, deixa eu ver. Não tem, é só a soma mesmo. Tá? Então você vai pegar o traço da matriz e o determinante da matriz da dn, do shape operator. Então, o que é para pensar? Por exemplo, se o teu operador forma é diagonalizável, o que se conclui? Que a curvatura média está ligada com a soma dos autovalores, é a média dos autovalores, e o determinante é o produto dos autovalores das curvaturas principais, os autovalores que são as curvaturas principais da superfície. Então, e com o que eu tinha falado no final da aula passada, o que a gente tinha? O maior autovalor é a direção, é a curvatura da curva que mais se curva passando pelo ponto, quando eu corto por um plano normal. E o menor autovalor é a curvatura da curva que menos se curva, eventualmente com um sinal ali, né? Pode ser menos se curvar, quer dizer que a curvatura é negativa, né? Toma um plano, a curvatura tem sinal. Então, a curvatura média é a média das curvaturas máxima e mínima das curvas obtidas cortando a superfície por planos normais a ela, e a curvatura gaussiana é o produto dessas curvaturas máxima e mínima obtidas com as curvas dadas por cortes normais. A gente vai voltar a falar desses cortes normais em breve, tem umas fórmulas legais, fórmula de Euler e tudo mais, para uma coisa que a gente chama de curvatura normal de uma curva contida numa superfície. Tá? Mas acho que agora é um bom momento para a gente fazer exemplos, né? Então, vamos lá, a gente tem aí uns 15 minutos, dá para fazer uns bons exemplos. Página 9 aqui, isso me atrapalhei. Então, vamos lá. Exemplos. Exemplo, a gente sempre começa com os mais ingênuos, né? Qual que é a superfície mais simples que a gente conhece? Um plano, né? Então vamos lá, sem fazer nenhuma conta, sem precisar parametrizar a superfície. Esse é o truque que eu quero, né? Você pega π, contido no R3 ni,
tá? Independente do tipo causal. Só vou pedir que ele seja não degenerado. E não sei se você parou para pensar o que quer dizer esse não degenerado, né? Quando for degenerado, experimenta calcular o EG-F2 para você ver o que acontece, né? Ele é a norma do vetor normal. Só que se você está num plano degenerado, o produto vetorial de dois caras está contido nesse próprio plano, né? Então vai ter norma zero. Então essas contas elas simplesmente não funcionam num ponto da superfície onde o plano tangente é tipo luz, porque você vai ter um zero legítimo aqui no denominador, né? Então pula fora disso, tá bom? Então plano não degenerado. E aí, para estudar superfícies com plano degenerado, a abordagem é bem diferente, tá? Eu pego um plano não degenerado. Quem que é a aplicação normal de Gauss? Você tem um plano, não tem muito segredo, né? Em cada ponto P, o vetor normal é constante, né? Não igual eu fiz aqui. Né? Dados quaisquer dois pontos, o vetor unitário é sempre uma constante. Então, em vista disso, quem que é o certo ali? Acho que está certo, né, Henrique? A última entrada da matriz da inversa lá atrás, né? Já arrumamos. Então, quem que é a dn, o diferencial da n no ponto P? É a aplicação linear identicamente nula, né? Se ela é identicamente nula, o que eu posso dizer? Quanto que é o traço dela? Bom, a matriz dela em qualquer base é uma matriz cheia de zeros. Calcular o traço é somar 0 mais 0. E o determinante é 0 também. Isso implica para mim automaticamente que um plano tem curvatura gaussiana e curvatura média identicamente nulas em todos os pontos. Por quê? Porque a diferencial não muda. Tá bom? Então, essa é um exemplo. Vamos pegar outro exemplo, as esferas. Esferas, porque eu vou olhar para os planos, para as esferas lorentzianas também, né? Esferas contidas, né? Em R3, tá bom? O que vai acontecer? Em todos os casos, seja no caso euclidiano, se você tem um ponto P da esfera, quem que é o vetor normal nesse ponto? É o próprio vetor posição dividido pelo raio da esfera, né? Porque precisa ser unitário, tá bom? Justo? No espaço de De Sitter, também. Você pega... Por que isso, né? Como é que eu pego o plano tangente, que a superfície aqui não está nada boa, né? Mas você pegar o plano tangente, o vetor normal lorentziano é o próprio vetor posição, dividido pelo raio para ficar unitário. O hiperboloide, tanto faz o H mais ou H menos, hiperboloide de duas folhas. O vetor posição é o próprio vetor normal, né? Sempre, tá bom? Por que isso? Porque elas são quádricas, né? São dadas por imagem inversa de valor regular. Então, o plano tangente é o vetor que... O plano tangente é o plano que tem o gradiente da função como vetor normal. E o gradiente dessas funções, como elas são todas quadráticas, né? x2 mais y2 mais ou menos z2 igual a uma constante, quando se deriva,
O gradiente é um múltiplo do vetor posição 2x, 2y, mais ou menos 2e. Então são todos vetores posição, isso só acerta para ele ficar unitário. Então o gradiente das funções que definem essas superfícies de nível são perpendiculares a eles, portanto esse é de fato o campo normal. E o que você percebe? Essa diferencial é uma aplicação a N é uma aplicação linear, né? É a identidade vezes um fator. Então, se ela é uma aplicação linear, a diferencial é ela própria, nos três casos. Então, dn no ponto P é exatamente calculada, né? Ela é a identidade. 1 sobre R vezes a aplicação identidade. E, portanto, alô, filha? Oi, tô dando aula, filha. Beijo. Só um minuto. Só um minutinho, desculpa. Desculpa, gente. Voltei. Tá bom. Então é isso, né? A diferencial é a matriz identidade e aí fica... É a aplicação identidade, né? A aplicação linear. A NP é um múltiplo da identidade, a diferencial é ela própria e aí fica tranquilo, né? Quem que vai ser o menos DNP, que é o que interessa pra gente? Menos a identidade sobre R, ou 1 sobre R vezes a identidade, e aí você calcula tudo que precisa, né? O determinante e o traço. E aí, portanto, quem que é o det desse cara? Menos 1 sobre R ao quadrado. E o traço vai dar menos 2 sobre R, né? E aí, portanto, a curvatura gaussiana, quem que é? Tem que tomar um cuidado aqui, né? A curvatura gaussiana, ela vai ser det positiva, que você tem toda a razão. Você tem que tomar um cuidado com o sinal, né? A curvatura gaussiana, cadê? Tinha o fator de correção do tipo causal que eu esqueci de anotar aqui, né? Desculpa. Aqui tinha um epsilon m também. E aqui também, tá? E o que vai acontecer? Quando a superfície é de tipo espaço, o epsilon m é menos 1, né? Então a curvatura ela vai ser 1 sobre R quadrado para as de tipo espaço, e esses já vão escrever no chat para mim quem são as de tipo espaço, menos 1 sobre R ao quadrado para as, esse as pode ser no plural ou singular, tá? Para as de tipo tempo. Quem são as esferas que são de tipo espaço aí? A esfera, isso.
e o de Sitter, né? E é de tipo tempo, espaço hiperbólico. Então veja, o que a gente, H2 aqui, né? O que a gente concluiu? Que o espaço hiperbólico é uma superfície, tá? Aqui, isso é uma coisa que é interessante, a gente precisa comentar rapidinho, né? É uma superfície que ela tem curvatura gaussiana negativa, tá? Eu estou olhando ela dentro do L3. Mas depois de um tempo, ou logo mais, a gente vai conhecer um teorema que diz que a curvatura gaussiana, na verdade, é uma coisa que, apesar de ser definida em termos da segunda forma fundamental, que depende do ambiente, né? Segunda forma fundamental entra em cheio ali, quem quer o vetor normal e tudo mais. Então, na fórmula é uma coisa que eu estou vendo coisas que dependem do fato dela estar no R3 ou no L3. Mas tem um teorema que chama teorema egrégio de Gauss, que mostra que a curvatura gaussiana é uma coisa que é intrínseca à superfície. Ela não depende de como a superfície está imersa no espaço. Então, por exemplo, duas superfícies que são isométricas vão ter sempre a mesma curvatura gaussiana. E é por isso que a gente viu o cilindro e o plano, né? A gente não fez o exemplo do cilindro, né? Aqui, bom, o H também, a curvatura média, se calcula, né? Vai ser a média do... vai pegar metade do traço, vai dar menos 1 sobre R para S2, para a esfera. Por que menos? Porque a esfera se curva em direção oposta à direção do vetor normal, tá? Isso a gente vai discutir depois. Na esfera e no de Sitter, vai valer 1 sobre R no espaço hiperbólico. Então são superfícies com a curvatura média gaussiana constantes. Agora, você pega o cilindro, né? Pega, por exemplo, o cilindro. Se você pegar a aplicação normal de Gauss, como é que ela é, né? A gente faz essas contas com mais detalhe na aula que vem. Mas ela não varia em uma das direções, né? Por exemplo, se eu pego esse vetor normal, ele é o mesmo sempre nessa direção. Então, geometricamente eu concluo que uma das direções, se a segunda forma fundamental for a aplicação normal de Gauss, tiver o operador forma diagonalizável, um dos autovalores aqui é zero, né? Porque ao longo dessa direção ele não varia. E na outra direção, ele é meio que uma projeção, né? É simplesmente a projeção no plano XY, e essa projeção é uma aplicação linear. Então a diferencial da aplicação normal de Gauss é exatamente essa projeção. Então ela pega um vetor que é sempre horizontal, né? Ele vai ter coordenadas V1, V2, 0. Ele vai no V1, V2. E o que você mostra? A gente vai fazer as contas e vai ver que o cilindro, a matriz da dn vai ter um 0 num lugar aqui na primeira posição, e aqui na outra posição ela vai ter como valor a curvatura desse círculo, 1 sobre R. Vai. Então o que você conclui? Que o determinante da dn vai ser 0. Então a curvatura gaussiana do cilindro e do plano é a mesma. A gente mostrou que essas superfícies são isométricas. E o que o teorema egrégio de Gauss mostra, e a gente vai ver mais para frente, precisa de outras coisas para fazer isso, mostra que se você tem a mesma curvatura gaussiana, então essas superfícies elas são localmente isométricas. Tá? Então é um jeito de detectar a existência de isometrias, possivelmente existir uma isometria entre essas duas superfícies, né? Então, se tem uma isometria, a curvatura gaussiana é a mesma, tá? Eu acho que eu falei besteira, né, agora há pouco. Se a curvatura gaussiana é a mesma, não necessariamente você vai ter isometrias, né? Então, se tem uma isometria local, então a curvatura gaussiana é a mesma em pontos correspondentes, o que é uma coisa bem interessante, ou seja, isometria
é uma coisa que é intrínseca à superfície, ela não depende de como a superfície está mergulhada no ambiente. E aí, então, coisas que têm formatos diferentes podem ser isométricas, mas se isso acontece, então é certeza que a curvatura gaussiana delas é a mesma. A média não. Se você fizer a média do cilindro, você tem um zero e uma coisa diferente de zero, a média não é zero, e a do plano, a média é zero. Tá? Então, essa é a coisa que a gente quer fazer. O que é um fato geométrico? Que é intrínseco à superfície, ou seja, independe de como ela se deforma no espaço, e coisas que são extrínsecas, ou seja, que dependem do formato dela no espaço. Então, a primeira forma fundamental cuida das intrínsecas e a segunda forma fundamental mede coisas extrínsecas. A sacada do Gauss foi exatamente essa, né? Você tem uma coisa que aparentemente é extrínseca, depende da segunda forma, mas com um pouquinho mais de trabalho você prova justamente que não. Tá? Então, já estamos no horário, né? Na aula que vem a gente faz as contas para esse exemplo do cilindro direitinho, enuncio o teorema egregium de uma maneira precisa, mas a gente deixa para demonstrar ele mais para frente. E aí vamos começar a estudar rapidamente, tá? Quando que um operador shape, né, o -dn, é diagonalizável ou não, tá bom? E aí com isso a gente caracteriza vários tipos de superfícies, umbílicas e coisas desse tipo, tá bom? Vamos ficando então por aqui, gente. Eu vou encerrando, me despeço do pessoal da gravação, peço desculpa pelas interrupções aí, acontece, né? E posso ficar mais uns minutinhos com o pessoal que quiser perguntar alguma coisa, tá? Então, pessoal do vídeo, obrigado, e terça-feira que vem, né, dia 12 de outubro, feriado, a gente não tem aula, nos vemos novamente na quinta-feira, dia 14, tá bom? Bom feriado, bom restinho de semana para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.